Geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Então, eu acho que se ele tá voltando agora é porque, de fato, ele tá pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter um controle de minutagem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar o que a imprensa carioca vem falando. Sim, o Mengão jogará novamente hoje, dessa vez contra o Central Córdoba, né? Jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, primeiro jogo, né, o Flamengo foi jogar fora contra o Táchira, venceu aquele gol de peito lá do Juninho, um jogo difícil, né, um adversário retrancado jogando em casa. E agora no Maracanã o Flamengo tem a possibilidade de conseguir mais 3 pontinhos, chegar a 6 ali, se isolar na liderança do grupo. Porém, segundo as informações que estão circulando, o Central Córdoba deve jogar daquele jeito que os adversários vêm jogando. Nenhuma novidade. Qual jeito? Aquele. Dá a bola pro Flamengo, se retranca, tenta criar dificuldades ali pro Flamengo penetrar na defesa, enfim, e tentar partir pro contra-ataque. Não deve ser diferente disso, não esperem que você vai pra cima, não vai. Vai se retrancar, vai jogar por uma bola, como muitos vêm fazendo. Então o Felipe Luiz tem essa difícil missão de furar a defesa adversária, né? O Flamengo vem tendo um pouco de dificuldades, teve dificuldade contra o Táchira, também contra o Vitória foi um pouco difícil, começou amassando, depois começou ali bater um desespero, né? Então o Flamengo tem que dar um jeito de furar a retranca dos visitantes. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Também tem informações sobre o retorno do Pedro. Sim, finalmente o Pedro voltará a jogar pelo Mengão. Não vai ser titular nesse jogo, mas acho que, segundo as informações dele, ele deve ganhar alguns minutinhos ali no final de jogo. Certamente será uma volta bem emocionante do atacante aos gramados. É isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. E olha que loucura é o futebol, Vene. Jogando com 3 volantes, vem o segundo tempo, ele coloca o Santi, tira, né, o terceiro volante, tira o PK e o time melhora e ele vence. Aí ele escolhe começar dessa forma no próximo jogo. Aí ele bota não aconteceu, ele refaz, coloca o Patrick de Paula, o cara faz o gol e o time vence. E outra, então o futebol é uma loucura, jogou né? sem ser centroavante. Exato. Porque o centroavante do Botafogo é o Igor Jesus. É o Igor Jesus. Fez muita falta, Exatamente. o Mastriani fez sua estreia como titular. Bom jogador. Bom jogador. Mas o Igor Jesus é muito melhor. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, Flamengo entra em campo hoje, né, contra o Central Córdoba pela Libertadores. Jogo na sua casa, hein, Vene? No Maracanã. Partida que marca o retorno de Pedro aos relacionados. Gente, que alegria, hein, falar isso. Após quase 7 meses, Rodolfo. Enfim, chegou o momento do retorno. O Flamengo encara o Central Córdoba hoje, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Libertadores, com os holofotes voltados para o atacante Pedro. O técnico Felipe Luiz utilizou o jogador normalmente nos treinos e ele deve ser relacionado após quase 7 meses longe dos gramados. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro está encarando uma maratona de jogos, com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas, foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. O atacante, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais e inflamou a torcida. Vinha também fez atividades na academia e é outro que está mais perto do retorno. No time titular, a expectativa é de que a base da equipe que entrou em campo contra o Vitória seja mantida. O rubro-negro... Alguém na edição deu vacilo, hein? Repetiram ali 2 vezes, né? Acabaram vacilando, vamos ver se eles vão comentar alguma coisa. Está encarando uma maratona de jogos com as disputas do Brasileiro e da Libertadores. Nas últimas 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. O mês de abril promete ser agitado e de grandes expectativas para a torcida. Falamos aí que alegria, né? Noticiar isso. A gente, quando o jogador se lesiona, a gente fica aqui
com o coração apertado, né? Ainda mais quando o prazo é muito longo. E quando ele volta, a gente enche de alegria o Vene Casagrande, mas é um debate muito grande em relação ao retorno do Pedro, né? Porque geralmente, para esse tipo de lesão, a estimativa são 9 meses. E muita gente falando, às vezes voltar muito antes não é tão legal. Eu queria que você falasse sobre esse prazo de retorno do Pedro, Vene Casagrande. Bom, Fernandinha, vamos lá. Eu sou jornalista, eu não sou médico. Então, Perfeito. quem sou eu para criticar o prazo de retorno do Pedro aos gramados? E mesmo que eu fosse médico, eu não estou no dia a dia do Flamengo. Então, eu não tenho acesso aos exames, aos detalhes, a tudo que está sendo feito com o Pedro. Obviamente, eu penso aqui como jornalista o seguinte, o Departamento Médico do Flamengo não seria irresponsável de pôr em risco a saúde do atleta, botando ele para voltar mais cedo, sendo que nem tem necessidade. É óbvio que tem necessidade porque estamos falando de um jogador que faz muita falta ao Flamengo, mas não são jogos que fazem o Flamengo apressar o retorno do jogador. E aí eu vejo muita gente criticando e com certo receio e parece até que está torcendo para o jogador se machucar para dizer, eu avisei, ele voltou muito cedo. Agora, não quer dizer que quando você volta dentro do prazo estabelecido, você não vai ter uma lesão. Vamos pegar um jogador dentro do próprio elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, ele voltou dentro do prazo de 10 meses. Vocês vão se recordar, ele acabou tendo um problema muscular físico, que dizem que é normal depois de uma lesão como essa que o Pedro teve, que o próprio Bruno Henrique teve. Ou seja, o fato de ele estar voltando antes não quer dizer que ele vai ter um problema físico após essa recuperação. Sim. E o fato dele voltar no prazo ou até mesmo depois não quer dizer que ele não vai ter. O Neymar, por exemplo, ficou quase um ano. O que aconteceu quando ele retornou? Ele teve uma lesão muscular quando ele ainda estava no Al Hilal. Então, é óbvio que o Departamento Médico do Flamengo e o próprio jogador, eles não vão pôr o risco, o restante da temporada, a pressão do retorno desse atleta. Então, acho que se ele está voltando agora é porque, de fato, ele está pronto. E vale mencionar também, Fernandinho, ele não vai voltar sendo titular jogando 90 minutos. Vai ser um retorno gradual, ou seja, ele vai ter controle de minutagem. Arrisco a dizer que hoje ele pode nem entrar em campo, por exemplo. Tudo depende do contexto do jogo. Mas já é uma vitória para o jogador só ser relacionado. Só sentir o clima de estar no ônibus, se concentrar, enfim, estar ali no Maracanã, sentar no banco de reservas. Eu arrisco a dizer, isso aqui é totalmente um palpite. Exemplo, contexto do jogo, Flamengo ganhando de 2-3-0. Minutos finais, ele coloca o Pedro. Para o Pedro ser aplaudido, sentir o gostinho novamente de estar em campo. Então será um retorno extremamente gradual. Ô, Vene, eu recebi informação aqui que eu não sabia, Lucas Pedrosa. O nosso Paquito aqui falou pra mim que ele teve uma lesão igual, né, no Fluminense. No outro joelho. Sim. E o tempo em que ele voltou foi o mesmo. Sabe quem voltou 6 antes, só para o Pedrosa comentar? dias. O Fred, nos tempos de Cruzeiro, também voltou 6 meses e alguma coisa. E o Fred não teve nada na ocasião. É porque eu sempre falo isso aqui, né? Existe a individualidade biológica. Isso aí. Eu pego uma gripe, e aí a gente pega a mesma gripe. Eu fico com febre, o Vene fica com dor de garganta, o Pedrosa recupera em um dia, eu em 7 e ele fica deitado na cama. Cada um tem uma resposta para tudo. Para um treino, para um alimento, para um tratamento, para uma lesão, para uma doença. Cada um tem uma postura durante a recuperação. Perfeito. O Pedrosa vai ter uma, eu vou ter outra, você vai ter outra. O Neymar teve uma, o Pedro teve outra, o Fred teve outra. E ele é super profissional, né, Pedrosa? Tudo que você faz na sua vida externa, quando você está com uma lesão como essa, e eu já falei aqui diversas vezes, eu não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão que o Pedro, interfere. Se você ficar com a perna muito para cima por um tempo, vai inchar um pouquinho. Se você faz um esforço que não deveria fazer, vai inchar um pouquinho. O Pedro não me parece ser esse atleta. O Pedro é um cara que, para mim, ele deve ter feito lá a bota direitinho, a fisioterapia direitinho, a musculatura, não só porque isso não afeta só o joelho, ele afeta a musculatura da perna, ele afeta a musculatura do quadril, do glúteo. Existem várias etapas dentro de um tratamento para uma recuperação de ligamento cruzado anterior que são essenciais para que você volte 100%. Porque se você não cumprir essas etapas, você não volta 100%. Pode conversar com qualquer ortopedista. Se não cumprir direitinho as etapas, você vai sentir dor no joelho pro resto da vida. Como eu sinto. O Pedro, Imagina, Vene. Exato, é sério. O Pedro, ele abriu mão das férias. É sério mesmo. Imagina Lucas Pedrosa recuperando. Não dá. Pode beber. Neymar, Não pode sair.
O cara vai pra Cruzeiro. Imagina, Vene. Agora, o Pedro não. O Pedro, eu tenho certeza que ele seguiu passo a passo. Ele abriu mão das férias, porque ele ama o que ele faz na profissão dele. Ser jogador de futebol, gente, não é só fazer isso aqui não, chutar bola não. Ele requer muita coisa. Você abdica de muita coisa na sua vida para que você seja um atleta de alto nível. Então tem que respeitar muito esses caras e tem que respeitar também o Pedro. E parabéns, tomara que ele volte muito bem, porque é o grande craque aí do nosso futebol. E o ataque do Flamengo, rapidinho, que a gente vai pro Fluminense agora, você tem o ataque do Flamengo? Não tem como eu cravar, mas pelo que eu soube, ele ensaiou ontem com Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Gosta, Vene? Gosto, um bom ataque. Hoje é o ideal pra você? O ideal não, porque eu não vejo o Michael jogando muito bem para ser titular do Flamengo. Quem você colocaria no lugar? Botaria o Luiz Araújo. Daria um jeito de colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele joga mais no segundo tempo do que no primeiro. Isso é verdade também. Isso é horrível falar isso, mas o campo mostra isso. Porque... Mas o Michael não vem jogando bem nem quando entra. entra. O Michael também realmente não tá tão bem. Muito bem. E o Fluminense? Renato Gaúcho terá uma semana... Então tá aí, né? Um pouco da análise. Desculpem aí se deu uma travadinha, acabou dando um erro aqui na gravação. Mas se não travou, finjam que eu não falei isso. Se deu umas travadas, peço desculpas desde já. A gente vê aí que a volta do Pedro certamente importante demais pro Flamengo. É um cara que, pra mim, é o melhor centroavante mesmo brasileiro, não só no Brasil, mas também no cenário mundial. É um cara fantástico, eu sou muito fã do Pedro, há muito tempo, há alguns anos, né, pelo menos, desde antes dele jogar pelo Flamengo. Então a gente vê que ele tá conseguindo espaço, tava jogando muita bola na última temporada, infelizmente se lesionou, tanto é que o Pedro tava jogando tanto que ele se lesionou e depois de 5 meses ele ainda era o maior artilheiro do Brasil. Olha que loucura. Ou seja, em meia temporada, pouco mais de meia temporada, ele marcou tantos gols que o Yuri Alberto foi passar o Pedro no último jogo do campeonato da temporada passada. Então assim, tava voando, então certamente é um cara muito acima da média, com a genética também, um cara muito correto na sua recuperação. A gente vê ali que o trabalho, num dia ele lesionou, no outro tava procurando já buscar ali melhorar, né, evoluir nas etapas, como até ele fala ali também no vídeo que foi postado nas redes sociais. Então certamente um jogador que vai voltar voando para ajudar o Mengão. Quero saber o que vocês pensam. Hoje tem Flamengo e Central Córdoba, é claro. A gente vai trazer mais informações ainda hoje, mas é claro, já fica aqui avisado que assim que acabar a partida vocês podem voltar aqui no canal. Nós vamos repercutir tudo isso e mais um pouco, a volta do Pedro, pós-jogo, entrevista, enfim. Mas daqui a pouco, né, tem muito mais informações antes desse grande jogo. Valeu!